Olá, terceiro ano, sou a professora Jaqueline e na aula de hoje vamos estudar sobre ponto de interseção entre retas. Antes de ver exatamente o que é esse ponto de interseção, vamos relembrar que duas retas podem ocupar as seguintes posições. Elas podem ser paralelas. Duas retas elas são paralelas quando elas estão no mesmo plano, mas não possuem nenhum ponto em comum. Então, pelo desenho, vocês vão observar a reta S e a reta R. E vejam que essas retas elas não se encontram em nenhum lugar. Temos também as retas coincidentes. São as retas que pertencem ao mesmo plano, mas que possuem todos os pontos em comum. Ou seja, é quando eu tenho uma reta exatamente sobre a outra. Temos também as retas concorrentes, que são retas que possuem apenas um único ponto em comum. Esse será o ponto de interseção. Vejam aí no desenho a reta S e a reta R. Elas estão se encontrando apenas em um único ponto. Entre as retas concorrentes, que será o nosso tema de estudo da aula de hoje, nós temos um tipo especial de retas concorrentes, que são as retas perpendiculares. Essas retas, por serem concorrentes, elas também possuem um ponto em comum, e entre elas forma-se um ângulo de 90 graus. Mas vamos nos concentrar no objetivo da nossa aula, que é determinar o ponto de interseção entre retas concorrentes. Como já falei, esse ponto de interseção é o ponto de encontro entre as retas. E por ser um ponto, ele é representado pelo valor de x e de y. No desenho, vocês vão ver aí duas retas e elas se encontram exatamente nesse ponto, que é o ponto de interseção. Há duas maneiras de determinar o ponto de interseção. A primeira delas é através do gráfico. Então, se eu tiver o desenho, se eu tiver o gráfico, eu posso olhar e ver se eu tenho como determinar o valor de x e o valor de y apenas olhando para o gráfico. Caso isso não seja possível, outra alternativa para conseguir saber quem é o meu ponto de interseção é a seguinte: formar um sistema de equações com as equações de cada reta. Então, eu vou ter aí a reta 1 com a seguinte equação. Tenho a reta 2 com a seguinte equação. Com essas duas equações, eu posso formar um sistema. Resolvendo esse sistema, eu vou chegar ao valor de x e de y, que são exatamente o ponto de interseção. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor. A primeira questão diz o seguinte: observe no plano cartesiano abaixo as retas R, S e T e os pontos M, N, O, P e Q. A solução do sistema de equações formado pelas equações das retas S e T está representado no plano cartesiano pelo ponto. Vejam que a solução do sistema que está sendo pedido aí é exatamente o ponto de encontro entre as retas. Tem três retas nesse plano cartesiano, as retas R, S e T. Mas a questão pediu a solução entre as retas S e a reta T. Então, onde elas se encontram, eu vou ter exatamente a solução do sistema ou o ponto de interseção. Então, observando a figura, a gente vai ver que o ponto de encontro é justamente o ponto M. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra A. Na questão 2, temos o seguinte: no plano cartesiano abaixo estão representados as retas M, N e suas respectivas equações. Observem bem que nós temos as duas retas e temos a equação N, x mais y igual a 7, e a equação da reta M, 6x menos y igual a 21. A pergunta continua dizendo o seguinte: as coordenadas do ponto P, que é a interseção dessas retas, são... Quando eu olho para o gráfico, eu não consigo dizer
só de olhar quem é o valor de x e quem é o valor de y. Então, eu vou ter que resolver essa questão formando um sistema de equações com as equações das retas m e n, da seguinte maneira. Eu tenho aqui a equação da reta m, 6x menos y igual a 21, e a equação da reta n, x mais y igual a 7. Para resolver esse sistema, eu tenho várias maneiras, mas eu vou utilizar o método da adição, por ser um dos métodos mais simples para resolver esse tipo de questão. Pelo método da adição, eu vou somar, eu vou adicionar essas equações, eu vou juntá-las. Mas para que eu consiga juntar as equações, eu primeiro tenho que entender que é necessário eliminar uma das letras. Então, ou eu vou eliminar o x, ou eu vou precisar eliminar o y. Para que eu consiga eliminar, o que é que tem que acontecer com x e o que é que tem que acontecer com y? Eu preciso ter, acompanhando essas letras, o mesmo número, só que com sinais diferentes. Então, eu vou olhar nesse exemplo que, para conseguir eliminar o x, se aqui eu tenho 6x, aqui embaixo teria que ter menos 6x. Então, automaticamente, eu não consigo eliminar esse x do jeito que está. Eu vou, então, olhar o y. No y, eu vou ter menos y e aqui eu tenho mais y. Ou seja, eu tenho os mesmos valores acompanhando o y e sinais diferentes. Isso é tudo que eu preciso para usar o método da adição. Então, vamos, somar essas equações. Na soma, eu vou conseguir eliminar o y. Resolvendo aí a soma, quando eu fizer 6x mais x, eu vou ter 7x. Juntando o menos y com o mais y, eu vou ter 0. E juntando o 21 com o 7, eu vou ter 28. Resolvendo a equação, eu vou ficar com 7x igual a 28, x igual a 28 sobre 7, x igual a 4. Eu já encontrei o valor de x, mas para achar o ponto de interseção, eu tenho que ter também o valor de y. Agora, o meu próximo passo vai ser escolher uma das equações do sistema. Eu posso escolher a equação mais simples, que nesse caso vai ser x mais y igual a 7. Nessa equação que eu escolhi, eu já conheço o valor de x, então eu vou substituir nela o x por 4, o que vai deixar a minha equação 4 mais y igual a 7. Portanto, y é igual a 7 menos 4, y é igual a 3. Achei o valor de x, achei o valor de y, então eu posso dizer que o ponto de interseção é 4 e 3. Voltando para a questão, isso vai chegar na alternativa B. Na questão 3, nós temos o seguinte: um caixa eletrônico disponibiliza cédulas de R$20 e de R$50. Um cliente sacou nesse caixa um total de R$980, totalizando 25 cédulas. Essa situação está representada no gráfico abaixo. Sabendo que R1 representa a reta de equação x mais y igual a 25 e R2 a reta de equação 20x mais 50y igual a 980, onde x representa a quantidade de cédulas de R$20 e y a quantidade de cédulas de R$50, a solução do sistema formado pelas equações de R1 e R2 é o par ordenado. Eu já falei anteriormente que a solução do sistema é exatamente a mesma coisa que pedir o ponto de interseção. Então, se vocês olharem aqui no gráfico, vocês vão perceber que já existe um ponto aí marcado no gráfico, mas a solução do sistema será esse ponto de interseção, esse ponto P. E só de olhar eu não consigo determinar nem o valor de x, nem o valor de y. Portanto, eu vou ter que montar um sistema com as equações das retas
1 e 2, o que vai gerar o seguinte sistema: 20x mais 50y igual a 980. E a segunda equação vai ser x mais y igual a 25. Vejam que eu retirei essas equações da própria pergunta. Então, vamos resolver esse sistema. Pelo método da adição, a gente sabe que vai precisar eliminar uma das letras para conseguir somar as equações e achar os valores que eu preciso. Mas olhando aqui, o x e o y, eu não tenho nenhuma das situações para poder eliminar. Ou seja, nem eu tenho o mesmo valor, nem tenho sinais diferentes. Quando isso acontecer, eu vou precisar multiplicar uma das equações por um valor que seja exatamente o oposto do que eu tenho na outra equação. Como assim? Se eu escolher eliminar o 20x, então esse x que está aqui embaixo, esse x que está aqui na segunda equação, vai ter que ficar menos 20x. Para isso, eu vou multiplicar toda a segunda equação por menos 20. Então, eu vou multiplicar menos 20 pelo x, vou multiplicar o menos 20 pelo y e vou multiplicar o menos 20 por 25. Isso vai chegar num outro sistema de equação, que será 20x mais 50y igual a 980 na primeira equação. Vejam que na primeira equação nada mudou. Já na segunda, quando eu faço as multiplicações, eu vou ter menos 20x menos 20y igual a menos 500. Quando eu fizer a soma dessas duas equações, eu vou conseguir eliminar aqui o x, que vai dar zero. E quando eu juntar 50y menos 20, eu vou ter 30y. E quando juntar 980 menos 500, eu vou ter 480. Professor, e se eu não conseguir eliminar nem x nem y? No método da adição, você tem que eliminar uma das letras para conseguir resolver. E quem vai escolher que letra eliminar é você. Eu escolhi eliminar o x, por isso eu multipliquei tudo por menos 20. Mas se eu quisesse eliminar o y, eu iria multiplicar toda a equação por menos 50. Mas voltando aqui para a nossa questão, a partir da equação 30y igual a 480, nós temos y igual a 480 dividido por 30. Então, y será igual a 16. Achei o valor de y, mas preciso achar o valor de x. Para isso, nós vamos escolher no primeiro sistema uma das equações. Eu sempre vou procurar escolher a mais simples, então nesse caso, eu vou escolher essa daqui. Escolhendo a equação x mais y igual a 25, nós vamos trocar agora o y por 16. Então, vai ficar x mais 16 igual a 25. X igual a 25 menos 16, portanto, x igual a 9. O ponto de interseção, portanto, é 9, 16. Voltando para a questão, isso nos dá aqui a alternativa B. Na questão 4, nós temos a seguinte pergunta. As duas retas A e B, representadas na figura abaixo, têm as seguintes equações. Então, temos a reta A de equação y igual a x mais 5 e a reta B de equação y igual a menos 2x mais 11. O ponto P, M, N, é a interseção das duas retas. O valor de M menos N é igual a. Então, nós temos primeiro que determinar qual é o ponto de interseção entre essas retas, para poder responder o valor de M menos N. Usando novamente o método da adição, nós vamos perceber que agora, para conseguir eliminar uma das letras, que nesse caso agora vai ser a letra Y, eu vou multiplicar a segunda equação por menos 1. Então, eu vou multiplicar menos 1 por Y, menos 1 por menos 2x e menos 1 por 11. O que vai gerar o seguinte sistema.
y igual a x mais 5, ou seja, nada mudou na primeira equação. E na segunda equação vamos ter menos y igual a 2x menos 11. Somando as duas equações, vamos eliminar o y, que vai dar 0, e x mais 2x vai dar 3x, e mais 5 menos 11 vai dar menos 6. Resolvendo a equação, teremos 3x igual a 6, x igual a 6 dividido por 3, x igual a 2. Achamos o valor de x, então vamos escolher uma das equações do primeiro sistema a substituir o valor de x. Vou escolher aqui essa mais simples, y igual a x mais 5. Onde o x aparecer, eu agora vou trocar pelo número 2. Então, vai ficar y igual a 2 mais 5, y igual a 7. O ponto de interseção é 2 e 7. Mas voltando para a pergunta, vamos perceber que ela não quer saber o ponto de interseção apenas. Quer saber qual é o resultado do valor de x menos o valor do y. Portanto, substituindo, vamos ter 2 menos 7, que vai ser igual a menos 5. Alternativa C. Na questão 5, temos o seguinte: considere a representação geométrica abaixo. Qual sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas está relacionado a essa representação geométrica? Professora, mas a gente está falando de equação da reta. Por que apareceu aí equação do primeiro grau? Observação importante: toda equação do primeiro grau também é uma equação da reta. Elas são exatamente a mesma coisa. Então, a gente precisa, para descobrir qual sistema é verdadeiro, primeiro olhar para o nosso gráfico. No gráfico, a gente vai chegar ao valor de x igual a 4 e ao valor de y igual a 1. Sabendo o valor de x e o valor de y, a gente vai testar esses valores em cada sistema. O sistema que tiver correto, ele vai ter exatamente esses valores para cada equação que forma o sistema. Então, vamos fazer primeiro a substituição de x e y nas primeiras equações de cada sistema. Então, na letra A, se eu trocar x mais y, que no sistema é igual a 4, eu vou ter x igual a 4, y igual a 1, vai dar 4 mais 1 igual a 5. Como no sistema era para dar 4, então a letra A já está fora. Substituindo aqui na letra B, 4 mais 1 é igual a 5. É exatamente o que a primeira equação está dizendo. Então, pode ser que seja a letra B. Vamos testar agora a letra C. Substituindo os valores de x e de y, o resultado deu 25, mas pelo sistema só ia estar certo se desse o valor 4. Então, letra C também está fora. Na letra D, a primeira equação também deu certo. Para a gente tirar a dúvida agora, se a alternativa correta é a B ou a D, nós vamos substituir agora os valores de x e de y na segunda equação. Então, na alternativa B, quando eu troco o x e y pelos seus valores, eu encontro menos 3. Mas pela equação, o resultado certo teria que ser 3. Então, letra B está fora. O que já me diz automaticamente que a resposta correta é a letra D. Mas só confirmando, se eu substituir 4 menos 1, eu também vou encontrar 3. O que mostra que a alternativa D é a correta. Bom, a aula de hoje se encerra por aqui. Espero que vocês continuem focados, estudando, para que a gente possa enfrentar essa situação o mais rápido possível e da melhor maneira. E lembrem de uma coisa, seja grato por tudo que acontece, mesmo diante de um momento difícil. Um forte abraço a todos e até a próxima!